Bom dia, tudo bem? Quero aqui mais uma vez deixar um versículo aqui. Vamos compartilhar algo da parte de Deus. Estava meditando aqui na palavra nessa manhã e Deus falou muito forte no meu coração. Quero ler aqui em Colossenses, capítulo 1, lá no verso 21 até o verso 23. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de toda e qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. Este é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós vemos aqui uma palavra poderosa, querido. Nós vemos aqui uma palavra de perdão, uma palavra que arranca toda a justiça própria, que arranca todo o senhorio das trevas das nossas vidas. Aqui fala que antes nós estávamos separados de Deus por causa da nossa mente, que nós achávamos por causa das nossas transgressões, do nosso pecado, do nosso erro, houve uma separação, né? A separação houve, mas na nossa mente é que nós não poderíamos se achegar novamente diante de Deus, né? E é isso que a culpa e a condenação traz. Sabe, toda vez que você errar, você não pode ter na sua cabeça que você não pode mais se achegar diante de Deus. Sabe, certa vez eu me distanciei dos caminhos do Senhor e me sentia indigno de se achegar diante de Deus, até que um dia Ele, poderosamente, o Espírito Santo veio uma manhã no meu quarto. Eu estava indo para o banheiro, ele me acordou bem de manhã e quando eu olhei no espelho ele falou comigo, sabe? Então nós precisamos ter esse entendimento que nós podemos se achegar diante do Senhor. Mas aqui, né, mostra que o quê? Cristo ele veio, ele reconciliou através de Cristo, porque a Bíblia diz que sobre si foi levado toda a nossa culpa, toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores, toda a nossa maldição se fez em Cristo na cruz. Por isso que ele veio pelo corpo físico. Um Deus, a imagem, lá no capítulo 1, versículo 15, diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, ele se fez carne, veio, morreu, levou sobre si toda a nossa maldição. Por que toda a nossa maldição? Aquele que morria no maldeiro era amaldiçoado. Então, toda a nossa maldição foi nele. Por causa de nós. Ele morreu por causa de mim e por causa de você. Então, nós precisamos entender que pela morte foi para apresentar os santos. Qual os santos? Eu e você. É assim que ele nos vê. Inculpáveis, olha só, e livres de qualquer acusação. Você não pode se sentir acusado. Se você está em Cristo, não se sinta acusado. Ah, mas eu pequei e tal. Se achega diante de Deus, peça perdão e vá e não peques mais. Sabe? A graça não é, eu peco e posso voltar a pecar. Não, é vá e não peques mais. E se eu pequei, não dei conta, sabe? Volta para o Senhor e fala,
Jesus, eu preciso ainda mais de ti, que eu sou falho. E nunca, mas nunca, nunca pense que você é forte ou capaz de alguma coisa, que nós não somos. Vamos continuar com o texto aqui. Então nós estamos livres de qualquer acusação do diabo. O diabo sempre vai tentar te acusar, o diabo sempre vai tentar falar algo no seu coração, na sua mente, para você desistir, para você se sentir acusado, mas não se sinta acusado. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Mas olha só, no verso 23 diz: desde que continue alicerçados e firme na fé. Sabe, quem que é o alicerce? É Cristo. Se alicerce nele. Ele é a estrutura, ele é a base. Uma casa, para ficar firme, ela precisa de um bom alicerce, né? O alicerce que segura toda a estrutura. É a base da casa. Primeira coisa que você vai fazer na casa é o alicerce. É o baldrame ali, né? Que é todo o alicerce da casa, né? As brocas que ele se unem, é tudo ali o alicerce. Então você tem que ficar alicerçada no Senhor. Ele é a base da sua vida, ele é a direção da sua vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e isso é uma pessoa, sabe? Ele é o caminho. Então você alicerçado nele, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar as verdades e vai te dar a vida. Amém? Então não se sinta condenado, nunca se sinta condenado, se sente livres de toda a culpa, de toda a condenação, continuando alicerçado no Senhor. Quando você está alicerçado e firme na fé, você não deixa de crer, você sempre vai crer nas promessas, sempre vai querer que Deus tem muito mais para a sua vida, sabe? Então não desista, não se afastem da esperança do Evangelho. O que é isso? O Evangelho está dizendo que não há condenação para você, pronto. O Evangelho diz para você ficar alicerçado no Evangelho, firme na fé, pronto. A fé, você nem fé você tem. Eu não tenho fé, a fé é de Cristo. Eu tenho fé em Cristo, eu não tenho fé em mim, então em Cristo. Então a minha esperança está em Cristo, e a minha fé é Cristo, sabe? Ele é a minha fé. Então a sua fé é grande. Então você tem uma fé, porque você não tem a fé na força. Eu não tenho fé em mim, na força dos meus braços. Amém? E lá no 1:29, ele fecha assim: nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que aprendamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então Paulo está ensinando, advertindo aqui com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito. Você é perfeito em Cristo. Eu só sou perfeito em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu tenho minhas imperfeições. Então, cada vez que nós andamos com Cristo, cada vez que nós já chegamos mais perto de Cristo, cada vez que nós cremos, vá e não peques mais, eu me aperfeiçoo em Cristo, então estarei nele. Então, essa palavra aqui, que todo homem perfeito é em Cristo. Se você não tiver em Cristo, você não é perfeito, querido. E aqui não estou falando apenas de erro, porque nós fazemos tudo com perfeição. Vai ficar perfeito. O que eu entendo com isso? Não é que vai ficar tudo certinho, mas tudo que eu fazer, o meu coração vai estar em Cristo, vai ser perfeito, vai ser o melhor, sabe? Você dá o seu melhor fazendo isso, você faz as coisas perfeitas, fazendo o seu melhor em Cristo. Se você não estiver nele, se você estiver fazendo por fazer, não vai ser perfeito, vai ter falhas. E a primeira falha é você aplicar o seu coração na sua força, porque aqui ele fala, para isso o meu esforço, ele fala que ele está se esforçando, mas ele está lutando conforme a sua força. De quem que é essa? A sua força, a força de Cristo. Há um esforço que nós precisamos fazer, mas não nosso. A força é que Cristo nos dá para motivar e nós fazer. Sabe, então, que você fique com essas palavras. A força não é sua, é de Cristo.
Você está em Cristo. Faça as coisas perfeitas. O que é fazer as coisas perfeitas? Dê o seu melhor. Qual é o seu melhor? É você estando em Cristo. Então, tudo que você faz estando em Cristo é perfeito. Tudo que você faz em Cristo é você dando o seu melhor. Porque se eu dar o meu melhor, às vezes eu vou chegar, não, é muito difícil fazer isso, não, é muito cansativo, eu vou fazer pela metade. Mas quando eu faço em Cristo, Cristo me dá força. Cristo me dá gás, Ele me dá graça, Ele me dá esperança de eu fazer o melhor, porque aquilo não vai ser cansativo, por mais que as pessoas vão falar, nossa, isso é muito pesado. Não é pesado, porque Ele está me dando leveza para me fazer. Então, creia nessa palavra, guarde ela. 1 Colossenses capítulo 1, do versículo 21, lê todo o capítulo 1, é poderoso. Acabei de fazer a leitura de todo Colossenses, então fui muito edificado pela palavra de Deus. Então, até a próxima. Agora eu vou gravar os nossos vídeos bem cedinhos e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.